Meus irmãos, eu quero convidá-los nesta manhã, nesse culto de ceia, para que vocês, por favor, abram as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8. Vamos ver algumas lições preciosas que Jesus tem a nos dizer por meio desse texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Ele que fale conosco por meio desse texto tão glorioso da palavra dEle. Senhor, nós queremos bendizer o Seu nome, queremos agradecê-lo nesta manhã especial, como são todos os demais dias, mas esse dia para nós é particularmente especial porque nós estamos aqui para celebrar, Senhor, para lembrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós e cujos resultados e consequências perduram até hoje e, na verdade, perdurarão por toda a eternidade, que envolve não apenas a vida e obras, mas, sobretudo, também a morte e ressurreição do Seu Filho Jesus. Pai, acabamos de ler um texto importante, significativo da Sua palavra, e queremos que o Senhor nos ensine por meio desse texto, queremos que o Senhor nos corrija através desse texto, queremos que o Senhor venha orientar os nossos passos, a nossa caminhada, a fim de que nós venhamos agradá-lo, glorificá-lo e sermos, portanto, uma igreja forte, espiritualmente robusta, que engrandeça o Seu nome e que faça a Sua vontade. Fale conosco nesse momento por meio desse texto e que tudo isso venha edificar a Sua igreja e glorificar e exaltar o Seu sublime e eterno nome. É o que nós te pedimos nessa manhã, mais do que agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Pode se assentar. Meus irmãos, quando eu leio a Bíblia, uma das primeiras coisas que eu percebo, e eu imagino que os irmãos também já devem ter percebido isso, é que a Bíblia é um livro riquíssimo no uso de figuras de linguagem, no uso de metáforas e também no uso de símbolos. E aqui no presente texto que nós lemos, Pedro se vale de uma imagem que é bastante conhecida, por exemplo, ali no ramo da construção e no ramo da engenharia, que é a pedra. Perceba que nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus é a pedra viva e é também a pedra angular. Os crentes são denominados aqui como pedras vivas, e a igreja, por sua vez, é também uma casa espiritual, uma construção espiritual. E em meio a tudo isso, nós podemos aprender várias lições preciosas sobre quem é Jesus, sobre quem os cristãos são e também sobre quem os incrédulos são. E é por isso que nós demos o seguinte título a essa mensagem, a mensagem que nós estamos pregando nesta manhã, que é Jesus, os cristãos e os incrédulos. Jesus, os cristãos e os incrédulos, que a mensagem é o título da mensagem sobre a qual nós falaremos na manhã de hoje. Indo direto a esses pontos, a cada um desses pontos, então nós dividimos essa mensagem em 3 partes.
cada uma dessas partes tendo subpartes ou subtópicos. E a partir disso é que nós vamos extrair, espero eu, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, algumas lições e verdades bem pertinentes e bíblicas. Todos nós sabemos que pedras são objetos inanimados. Pedras são coisas simplesmente desprovidas de vida. Mas como essa expressão é uma figura de linguagem que Pedro usa para se referir a Jesus, e sobretudo ao Jesus que morreu e ressuscitou dos mortos e que portanto está vivo, então Jesus é chamado, sábia e corretamente por Pedro, de pedra viva. E Jesus é a pedra viva, eu poderia dizer que ele o é por pelo menos duas razões. Primeira, porque ele venceu a morte e está vivo. E segunda, porque ele transmite vida àqueles que creem nele. Como nós cantamos agora, e esse é o motivo, por exemplo, superior de estarmos aqui, mais importante de estarmos aqui nesta manhã, estamos aqui reunidos porque Jesus é uma pedra viva, ele morreu pelos nossos pecados, é verdade, mas é igualmente verdade que ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, abrindo-nos, portanto, o caminho de uma esperança, de um porvir com ele, durante toda a eternidade, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E tudo isso porque Jesus ressuscitou e, portanto, ele é a pedra viva, a pedra viva. Em segundo lugar, também aprendo nesse texto que Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada pelos incrédulos. Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos incrédulos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, parte B, diz: rejeitada pelos homens. Entenda-se, esses homens como incrédulos, é claro. Olha que coisa interessante, mas ao mesmo tempo triste. Meus irmãos, apesar de Jesus ser a pedra viva, apesar de Jesus ter ressuscitado dos mortos, e apesar de Jesus transmitir vida às pessoas, infelizmente muitos o rejeitaram e continuam rejeitando como Cristo, não somente no passado, mas também evidentemente no presente. E você sabe por que as pessoas rejeitam a Jesus? Porque elas amam mais a si mesmas do que a Deus, porque elas amam mais viver mergulhadas em seus próprios pecados, em suas próprias mazelas, do que viver uma vida santa e agradável a Deus e condizente com a vontade de Deus, tal como explícita, tal como expressa na sua palavra. Além disso, as pessoas rejeitam a Deus porque Deus, ou rejeitam a Jesus, melhor dizendo, porque Deus, ao dotá-las de liberdade, não obriga ninguém a receber o seu Filho Jesus como Senhor e como Salvador. Porém, nós muito bem sabemos que o mau uso de sua liberdade por parte dessas pessoas trará sobre elas o juízo divino no devido tempo. Então aqui nós temos algo muito triste. Apesar de Jesus ser a pedra viva, apesar de ele transmitir vida às pessoas, muitas pessoas não querem saber de receber vida de Jesus. E, portanto, preferem viver ali numa vida de morte espiritual, nos seus delitos, nos seus pecados e nas suas transgressões, como o início de Efésios capítulo 2, sobretudo versículos 1 a 3, nos ensina. Isso nos permite entender uma terceira verdade sobre Jesus presente nesse texto. Em terceiro lugar, Jesus é a pedra escolhida e preciosa da parte de Deus. Veja o que diz 1 Pedro 2, versículo 4, parte C. Mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Aqui é interessante observarmos que Pedro estabelece um contraste entre a maneira como os ímpios lidaram com Jesus e a maneira como Deus lidou com Jesus. Ora, se por um lado os ímpios rejeitaram a Jesus, por outro, Deus escolheu a Jesus e o considerou alguém precioso para ele. É interessante isso. Porque Pedro começa a estabelecer uma série de contrastes. Ele mostra como os crentes lidam com Jesus, ele mostra como o próprio Deus lida com Jesus, e depois mostra como os ímpios, como os incrédulos lidam com Jesus. E por que isso é importante? E isso envolverá a conclusão da nossa mensagem desta manhã. Porque a maneira como nós lidamos com Jesus, nós sabemos muito bem disso, irá selar o nosso destino, irá selar a nossa eternidade
conforme o testemunho bíblico, o testemunho das Escrituras. Mas observe nesse texto que Jesus é o escolhido de Deus. É aquele que o Deus Trino escolheu para realizar o seu plano salvífico em prol da humanidade pecadora, envolvendo a minha vida, envolvendo também a sua vida. E à medida, meus irmãos, em que nós cremos em Jesus pela graça, nós somos eleitos naquele que é o eleito, e nós também somos escolhidos naquele que é o escolhido, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isso nos leva a uma quarta e última verdade sobre Jesus presente nesse texto, que é a seguinte: Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Veja o que dizem os versículos 6 parte A e 7 parte B. 6 parte A primeiro. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa. Versículo 7, parte B. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pedra angular. Aqui Pedro cita dois textos bíblicos do Antigo Testamento. Pedro cita tanto Isaías, capítulo 28, versículo 16, como cita também o Salmo 118, versículo 22. Isto significa que para Pedro, Jesus é o Messias prometido e tipificado nesses dois textos bíblicos, para não dizer em diversas outras páginas do Antigo Testamento. Mas além disso, perceba que Pedro chama Jesus, pelo menos duas vezes, nos trechos que nós lemos, de pedra angular. Mas afinal, o que essa expressão pedra angular significa? E aqui vai uma informação muito interessante, não apenas em termos de engenharia, em termos de arquitetura, mas para nós também é muito importante em termos de teologia, em termos de aplicação prática e espiritual para a nossa vida. Meus irmãos, geralmente os estudiosos entendem que a pedra angular se refere a uma de duas pedras possíveis. Algumas pessoas interpretam a expressão pedra angular como uma referência a uma pedra, por exemplo, que tem um formato triangular, ou em formato de uma fatia de pizza, mas com a ponta voltada de cabeça ali para baixo, que é a pedra final, a última pedra, por exemplo, colocada no topo de um arco e que ajuda a manter a estrutura unida, a estrutura de uma determinada construção unida. Se tivéssemos aqui alguns slides, nós mostraríamos aí para vocês. Outros, porém, entendem que a pedra angular é a primeira pedra colocada em uma construção de alvenaria e que serve de referência para todas as demais pedras. E é essa pedra que determina a posição de toda a estrutura da construção. Ora, como essa pedra é chamada literalmente de cabeça de canto ou cabeça de esquina, no texto hebraico do Salmo 118, 22, literalmente, e como ela é chamada também de pedra de fundação, no texto hebraico de Isaías 28, 16, e cá entre nós, ninguém funda uma construção com uma pedra que fica no topo de um arco, mas sim com uma pedra que fica ali na base da construção. Então, diante disso, eu entendo que essa segunda hipótese seja a hipótese mais correta, mais provável e mais apropriada. Ou seja, Jesus é a pedra angular do edifício espiritual que é a igreja, porque ele é a primeira pedra. Jesus é a pedra fundamental e não a última pedra desse edifício espiritual. E além disso, Jesus é aquele que serve de referência a todas as demais pedras vivas, os crentes, sendo também o alicerce, a base e o fundamento do edifício espiritual, da construção espiritual, da casa espiritual que é a igreja. Então, apesar de muitos verem a Jesus aqui tipificado nessa parte, essa peça de pedra superior, ao que tudo indica, analisando questões voltadas para a engenharia, para a arquitetura e assim por diante, para as construções em geral, nós somos inclinados a ver aqui Jesus nessa simbologia petrina presente no texto de Pedro como fundamento, alicerce, a base de toda a estrutura espiritual que nós chamamos igreja e da qual eu e você fazemos parte. Jesus é o nosso fundamento.
Jesus é o nosso alicerce, Jesus é a nossa base, não temos outra base a não ser Jesus. O próprio ensino dos apóstolos e dos profetas, como ali descrito em Efésios capítulo 2, versículo 20, só faz sentido porque ele está unido a Jesus, mais uma vez, que é a pedra angular, que é aquela que dá fundamento, alicerce, solidez, firmeza, base para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Perceba que argumentos maravilhosos Pedro aqui nos traz por meio dessa simbologia, por exemplo, da pedra em geral e da pedra angular em particular. Mas depois disso, quem são os cristãos? Acabamos de aprender 4 verdades sobre quem é Jesus. Mas ao lermos esse texto, nós também podemos aprender pelo menos 7 verdades sobre os cristãos. Indo direto a cada uma delas, em primeiro lugar, eu descubro nesse texto que os cristãos são aqueles que se aproximam continuamente de Jesus. Os cristãos são aqueles que se aproximam continuamente, frequentemente, periodicamente de Jesus. Veja o que diz 1 Pedro 2,4, parte A. À medida que se aproximam dele. Eu estou lendo aqui a tradução da NVI, aqui na versão de 2023. À medida que se aproximam dele. Aqui o verbo aproximar em grego, ele ocorre no particípio, e portanto ele aponta para uma ação contínua, uma ação repetida, uma ação reiterada, uma ação que é periódica, ela tem uma certa periodicidade. Sabe o que isso significa? Isso significa que nós cristãos não devemos nos aproximar de Jesus apenas quando nos convertemos. Nós não devemos nos aproximar de Jesus apenas quando nos batizamos nas águas. Não devemos nos aproximar de Jesus apenas quando participamos da ceia do Senhor, como por exemplo fazemos nesta manhã. E também não devemos nos aproximar de Jesus apenas quando temos um problema espiritual. E Jesus funciona como uma espécie de SAMU. Quando nós temos um problema, então nós recorremos a Ele apenas quando nos é conveniente. Segundo o texto bíblico, devemos nos aproximar de Jesus continuamente, periodicamente, ao longo de toda a nossa vida cristã. Não é um ato isolado, meus irmãos. Não é recorrer a Jesus como um step, como muitas vezes, frequentemente e infelizmente nós fazemos. Quando eu furo o pneu, me permitam usar essa outra metáfora aqui, quando eu furo o pneu, quando algo dá errado, poxa, então Jesus me ajuda. Então quando as coisas dão ali ruins, dão errado, nós nos lembramos de Jesus. Não. Segundo Pedro, nós devemos nos aproximar de Jesus continuamente, frequentemente. E que esse valor esteja presente na minha vida e na sua vida nessa manhã, e não apenas nela, mas frequentemente, em nome de Jesus. Em segundo lugar, eu também aprendo que os cristãos são pedras vivas. São pedras vivas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, parte A, diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. É uma referência à igreja. Então aqui Pedro está usando uma série de metáforas espirituais. Meus irmãos, nós cristãos somos chamados de pedras vivas, não porque nós temos vida em nós mesmos. Nenhum de nós tem vida em si mesmo. Mas somos chamados de pedras vivas porque pela fé em Jesus, e somente pela fé em Jesus, nós estamos unidos à pedra angular, à pedra fundamental, à pedra fundante da igreja, que é o próprio Senhor Jesus. Aliás, é interessante notarmos que em João capítulo 5 e versículo 26, Jesus disse: como o Pai tem a vida em si mesmo, assim, Ele deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Por isso, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos em Jesus, quando nós estamos ligados à videira que é Jesus, a videira verdadeira, então nós temos vida. Não há verdadeira vida fora de Jesus.
Não há verdadeira vida apartados de Jesus. Não há verdadeira vida se estivermos distanciados, longe de Jesus. Precisamos de Jesus, embora Ele não precise de nós, mas nos use porque é gracioso, porque é generoso e porque é bondoso. Isso nos permite descobrir uma terceira lição sobre os cristãos. Em terceiro lugar, os cristãos formam um sacerdócio santo. Os cristãos formam, em terceiro lugar, um sacerdócio santo. 1 Pedro 2:5, parte B diz: para serem sacerdócio santo. Um dos princípios mais lindos da fé cristã, mais importantes da fé cristã, sobretudo da fé cristã protestante, é o princípio do sacerdócio universal dos crentes. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Mas parece um termo meio abstrato, meio esquisito, teológico demais, mas ele é muito simples. E tem muitas igrejas, muitos pastores ou pseudo-pastores que não gostam desse princípio. E vocês já vão descobrir por quê. Que é o princípio da fé cristã protestante, um princípio bíblico que acabamos de ler, que é o princípio do sacerdócio universal dos crentes. Meus irmãos, segundo esse princípio, todo cristão é um sacerdote. Não é apenas o pastor, o teólogo, o bispo, o diácono, o missionário, o evangelista, o professor da EBD, o líder da música, o líder dos jovens, enfim, alguém que exerce uma liderança na igreja. Segundo esse princípio, todo e qualquer crente, sem distinção, sem exceção, ele é um sacerdote. E você sabe o que isso significa? Veja só que lição singela, mas poderosa e profunda. E por isso que muitos líderes não gostam desse assunto. Isso significa que cada cristão tem acesso direto e livre à presença de Deus. E isso através de um único mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, para irmos até Deus, nós não precisamos de intermediários humanos. Nós não precisamos de muletas humanas e não precisamos também de quaisquer pedágios institucionais. Nós não precisamos de Maria, não precisamos do Papa, não precisamos do pastor, não precisamos do bispo, enfim, não precisamos de ninguém. Precisamos apenas e tão somente do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é suficiente. Amém? Não precisamos de ninguém mais, de nada mais. É claro que o pastor pode ser e é um facilitador nessa caminhada, um ajudador, mas um mero pecador ajudador. E assim também todos os demais líderes, todos os demais membros, todas as demais pedras vivas que pertencem ao corpo de Cristo, a esse edifício espiritual que é a igreja. Mas é importante observarmos que os cristãos formam um sacerdócio santo. Meu irmão, você não precisa da oração ou da intermediação do pastor ou do líder da igreja para orar a Deus e para que Deus atenda às suas orações. Basta você mesmo dobrar os seus joelhos e orar onde você estiver, que o mesmo Deus que ouve um pastor, Ele ouve qualquer outro irmão, porque todos nós somos nivelados, estamos no mesmo nível diante de Deus. Pastor não é superior a ninguém, somos todos iguais em Cristo. Amém? Por isso que é um assunto que tem muitos líderes que não gostam. Tem muitos líderes que querem manipular a boa fé dos cristãos, muitas vezes de pessoas mais simples, quer trazê-los ali em rédea curta para que possam se dar bem em cima da credulidade dessas pessoas mais ingênuas ou mais simples. Mas quando eu leio sobre esse texto, sobre esse assunto, esse tema, eu descubro que qualquer crente lavado e remido no sangue de Jesus, pela graça de Deus, tem acesso livre e direto à presença de Deus e, portanto, nós não precisamos de intermediários, nós não dependemos de intermediários, a não ser o único e supremo intermediário, o único e supremo mediador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Isso nos leva a outro ensino, uma quarta verdade sobre os cristãos, que é a seguinte: em quarto lugar, os cristãos fazem coisas aceitáveis a Deus, o que não quer dizer que cristãos pecam, ok?
né, não pecam ali, né? Não, o cristão é impecável e tal. Não, não é isso. Então, os cristãos são aqueles que fazem coisas aceitáveis a Deus, o que não pode ser confundido com impecabilidade. Cristãos continuam, infelizmente, a pecar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, parte C, diz: oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Uma das características distintivas, uma das marcas características de um verdadeiro cristão é o desejo que ele tem de fazer coisas que agradam a Deus e que são aceitáveis, portanto, diante de Deus. O verdadeiro cristão, meus irmãos, pela graça de Deus, ele se esforça por ser alguém melhor. Pela graça de Deus, evidentemente. Ele se esforça por ser um melhor cônjuge, um melhor profissional, um melhor cidadão, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, por que não dizer um melhor cristão, e assim por diante. Em suma, o cristão é aquele que busca fazer coisas que são aceitáveis a Deus, aceitáveis diante de Deus. Em quinto lugar, também aprendo nesse texto que os cristãos têm Jesus como seu mediador. Mais uma vez, voltando a esse assunto, os cristãos têm Jesus, e mais uma vez, somente Jesus como seu mediador. 1 Pedro 2,5, parte D, diz: por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Como eu disse, esse ponto repete de certa forma o que dissemos anteriormente no terceiro ponto, quando nós falamos que os cristãos eles formam um sacerdócio santo. Esse ponto tem total relação com esse terceiro ponto que nós mencionamos minutos atrás. E aqui o argumento de Pedro é que nós só podemos oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, agradáveis a Deus, se nós oferecermos esses sacrifícios por meio de Jesus Cristo, não por nós mesmos. Ó Deus, agora eu vou te oferecer algo em meu nome, na minha força, na força do meu braço, na força dos meus méritos, do meu intelecto e algo do gênero. Não, meus irmãos, nem nós e nem nada do que fazemos pode ser aceito diante de Deus se não for através de Jesus Cristo. Aliás, como o próprio Senhor Jesus disse num texto do qual eu gosto muito e que é muito confrontador, pessoas que são autossuficientes não gostam desse texto, mas eu aprendo de Jesus em João capítulo 15, versículo 5, em que o próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Esse texto, ele é muito forte, sobretudo para uma sociedade no meio da qual eu e você vivemos, no meio da qual eu e você estamos inseridos, onde as pessoas são cada vez mais autossuficientes, ou acham que são cada vez mais independentes, acham que dependem apenas da sua perícia, do seu dinheiro, da sua cultura, da sua herança, do seu labor, da sua sabedoria humana, dos seus títulos, dos seus diplomas, e que por meio disso elas podem conquistar tudo nessa vida. Mas eu aprendo com o próprio Jesus que quando ele diz: sem mim nada podeis fazer, isso não é uma hipérbole. Isso não é uma metáfora apenas, não é um exagero, isso é verdade. Eu e você dependemos de Jesus. Por isso, meus irmãos, encaremos os fatos. Jesus não precisa de nós, mas nós precisamos de Jesus. Eu e você precisamos de Jesus. Nós precisamos do amor de Jesus. Nós precisamos da graça de Jesus, da misericórdia de Jesus, do perdão de Jesus, da presença de Jesus e, sobretudo, enquanto pessoas pecadoras e falíveis, nós precisamos da salvação que vem não de homens, mas vem de Deus, sobretudo da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós dependemos de Jesus, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Em sexto lugar, sexto e penúltimo lugar aqui nesse ponto, também aprendo que os cristãos são aqueles que confiam em Jesus. Os cristãos são aqueles que confiam em Jesus. 1 Pedro 2,6 diz: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Que texto lindo! Nós não podemos ser cristãos
se nós não confiamos em Jesus. Isso aqui é o fundamental da fé cristã. Não, você é crente, é até um contrassenso, é uma contradição. Você confia em Jesus? Sim, confio, mas não creio nele. Não tem nenhum cabimento. Eu vou à igreja, gosto muito dos louvores, vejo o Elber ali tocando, o Miguel dedilhando, ali veio o Gustavo ali também, no baixo, não sei mais o que, o Elias na bateria, ver os irmãos no último domingo do mês comendo, fazendo um almoço, isso é muito bacana, isso é muito legal, mas eu não tenho uma relação de confiança com Jesus. Se é assim, então você não é crente. Tão simples quanto. Porque nós não podemos, reitero, ser cristãos de fato se nós não confiamos em Jesus. Meus irmãos, e confiar em Jesus significa confiar na sua pessoa, na sua vida, nas suas obras, na sua mensagem, nas suas promessas, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua segunda vinda. Ele veio uma vinda, Deus se fez homem, veio uma primeira vez a este mundo, mas voltará uma segunda vez para buscar a sua igreja, para abençoá-la, para viver com ela para todo sempre, e eu creio nessas proposições presentes nas Escrituras. E quando nós confiamos nele, em Jesus, nós recebemos uma promessa maravilhosa da parte de Deus. Qual é? Nós jamais seremos envergonhados. Amém? Jamais seremos envergonhados. Jamais. Deus jamais irá nos decepcionar. Pessoas, instituições, líderes, pastores, teologias poderão nos decepcionar. Familiares poderão nos decepcionar. Mas Jesus jamais, Deus jamais. Ele diz que nós jamais seremos envergonhados quando, pela graça de Deus, nós confiamos no Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, acredite em Jesus. Confie em Jesus. Creia em Jesus. E você será, sem dúvida alguma, pela graça de Deus, uma pessoa abençoada em nome do próprio Senhor Jesus. E isso nos leva ao sétimo e último ponto e verdade sobre os cristãos nesse texto. E a última verdade é a seguinte: os cristãos consideram Jesus como uma pedra preciosa. Os cristãos consideram a Jesus como uma pedra preciosa. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, parte A. Tudo dentro do texto que nós lemos desde o início, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8. Estamos, então, preparando de forma lógica essa mensagem, separando cada uma dessas verdades. Então, a sétima e última verdade é que os cristãos consideram Jesus como uma pedra preciosa. 1 Pedro 2, 7, parte A, diz: portanto, vocês, os que creem, ou para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, cristãos verdadeiros possuem uma verdadeira e profunda consideração por Jesus. Para um verdadeiro cristão, Jesus é importante, Jesus é precioso, Jesus é relevante, Jesus é valioso. Jesus não é uma história da carochinha. Jesus não é uma simples história que nos ajuda a fugir do inferno, que é uma criação de pastores ou teólogos ou padres medievais que não tinham o que fazer naquela época. Jesus, ele é real. E ele é aquilo que há de mais valioso, de mais precioso para a vida de um cristão. Para a vida de um verdadeiro cristão, para um verdadeiro cristão, a pessoa de Jesus é digna de ser adorada. As obras de Jesus são dignas de serem imitadas. Os ensinos de Jesus são dignos de serem seguidos. A morte de Jesus é digna de ser crida. A ressurreição de Jesus é digna de ser reverenciada. E a segunda vinda de Jesus é digna de ser aguardada com expectativa e com esperança. Enfim, tudo que envolve a pessoa e obras de Jesus é importante, profundamente importante para nós cristãos, porque Jesus para nós é simplesmente alguém profundamente, supremamente valioso e precioso. Jesus é precioso para os cristãos. Pedras vivas amam a suma pedra viva que é o Senhor Jesus. A superior pedra viva que é o Senhor Jesus. Há uma relação
entre essas pedras vivas e a pedra viva por excelência. E, portanto, os cristãos amam e amam verdadeiramente a Jesus. Isso nos leva à terceira e última parte deste sermão. Nós falamos que dividimos em 3 partes. Primeira, quem é Jesus? Falamos sobre 4 assuntos ali. Segundo, quem são os cristãos? Mencionamos 7 verdades. E agora, por fim, nós vamos ver quem são os incrédulos. E aqui nós aprendemos, nesse texto, pelo menos 3 verdades sobre os incrédulos, conforme o texto bíblico. Primeira verdade: os incrédulos são aqueles que rejeitam a pessoa de Jesus. Já falamos sobre isso no início dessa mensagem. Nós estamos voltando a este ponto com outro tipo de enfoque nesse momento. Então, em primeiro lugar, os incrédulos são aqueles que rejeitam a pessoa de Jesus. Veja o que diz 1 Pedro 2, 4, parte A. À medida que se aproximam dele a pedra viva, aqui são os crentes. Agora o que acontece com os incrédulos? Rejeitada pelos homens. À medida que se aproximam dele a pedra viva, aqui são os cristãos, são os crentes, são outras pedras vivas. E depois os incrédulos, rejeitada pelos homens, homens ímpios, homens incrédulos. É interessante que aqui, mais uma vez, Pedro contrasta a atitude dos crentes com a atitude dos incrédulos. Se por um lado existem aqueles que se aproximam de Jesus, que é a pedra viva, por outro lado, existem aqueles que se distanciam de Jesus porque o rejeitam. E mais uma vez, como eu tenho dito, inclusive em outros cultos, em outras pregações, em outras mensagens, meus irmãos, não dá para mantermos uma postura neutra ou intermediária ou de imparcialidade suposta diante de Jesus. Não dá. Ou nós estamos do lado de Jesus ou nós somos contra Jesus. Não tem um meio termo. Na pizza dá para você escolher, meio a meio, né? Usando essa metáfora que o pastor Rodrigo aqui gosta muito, não só ele, muitos irmãos, né? Quando pedimos uma pizza, podemos escolher. Eu quero meia mussarela e meia calabresa. Eu quero meia marguerita e meia atum com cebola. Eu quero meia isso e meia aquilo. Eu posso pegar um negócio meio a meio. Com Jesus não tem meio a meio. Ou somos de Jesus, ou não somos de Jesus. Ou estamos do lado de Jesus, ou nós não estamos. Ou somos pedras vivas porque cremos em Jesus, ou nós somos outros tipos de pedras que não creem em Jesus e que, portanto, o rejeitam. Não tem por onde correr. O mundo, a sociedade humana é dividida e essa divisão irá se perpetuar pela eternidade. A humanidade é dividida em 2 classes, em 2 tipos, em 2 grupos de pessoas, e voltaremos a falar sobre isso daqui a pouco, mais uma vez, que são crentes incrédulos. Nós não temos outro grupo. Então, quando você prega o evangelho para alguém e essa pessoa diz: legal a sua mensagem, essa história é muito interessante, muito envolvente, mas hoje eu não quero receber a Jesus como meu Senhor e Salvador, hoje eu não quero aceitá-lo, hoje eu não quero ter compromisso com Ele, quem sabe depois, eu vou deixar por enquanto em stand-by. Quando você diz que vai deixar em stand-by, você está dizendo, eu o rejeito. Não existe uma coluna do meio, né? Não, tem aqueles que são crentes, tem aqueles que são incrédulos e tem um limbo aqui onde tem a coluna do meio que são os indecisos. Não, se você é indeciso na sua fé, você está dizendo que Jesus ele não é pedra viva para você e você não tem nada com ele. Não existe meio termo, meus irmãos. Não existe meio termo. Na vida cristã, as coisas, como o próprio Jesus nos ensina, são sim, sim ou não, não. Não é isso? E ele vai dizer que o que passa disso é o que mesmo? De procedência maligna. Quem gosta do meio a meio ali, de uma suposta imparcialidade, de uma suposta neutralidade, é o diabo. Não, veja bem, sobre Jesus eu prefiro não me posicionar. Prefiro me manter imparcial, prefiro ser neutro. Então quando você diz que quer ser neutro, você está muito bem do lado do diabo. Porque não existe essa imparcialidade, não existe essa neutralidade. Ou você aceita Jesus que é a pedra viva, ou você rejeita Jesus que é a pedra viva, e portanto continua morto nos seus delitos e nos seus pecados. Tão simples quanto isso.
Mas, em segundo lugar, uma segunda verdade sobre os incrédulos é a seguinte: os incrédulos são aqueles que rejeitam a mensagem de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, parte B, diz: os que não creem tropeçam. Por quê, Pedro? Porque rejeitam a mensagem. Os incrédulos, observe, não apenas rejeitam a pessoa de Jesus, que é a pedra viva, mas também rejeitam a mensagem de Jesus, que fala sobre amor, sobre cura, sobre perdão, sobre salvação, e obviamente fala também sobre juízo sobre os mesmos incrédulos. E por rejeitarem essa mensagem de Jesus, essas pessoas, se morrerem nessa condição, nessa triste condição, infelizmente já estarão sob o juízo divino. Mas perceba que os incrédulos não querem saber da pessoa de Jesus, mas também não querem ter nada com a mensagem de Jesus. Nada disso para eles é apalatável. A pessoa de Jesus é uma invenção, no máximo, ele foi um líder importante da antiguidade, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Eu me lembro, tempos atrás, de ter lido numa reportagem da revista Veja, muito antiga já, tem alguns bons anos ali, talvez mais de 20 anos, né? E eu devo ter contado isso em algum outro momento, que certa vez a Veja lá entrevistou o Silvio Santos, o Senhor Abravanel, que, como nós bem sabemos, é judeu. E perguntaram para ele: quem é Jesus para você, para o senhor? E ele diz, como bom judeu, é claro, né? Ele falou: Jesus, ele se parece com um político. E ele vai até comparar como se fosse, por exemplo, o atual, no caso, o atual presidente. Péssima comparação. Mas é como se fosse um político, ele foi um líder, uma pessoa ali, normal. Não é o Filho de Deus, não é o Deus que se fez homem ali na pessoa do Senhor Jesus. Ele é uma pessoa entre tantas outras qualquer, um líder político, um camponês, galileu, importante do primeiro século da nossa era, mas nada mais do que isso, ele não é Deus homem. Meus irmãos, a maneira como nós lidamos com Jesus, crendo nele ou não crendo, recebendo-o como Senhor e Salvador ou não recebendo, irá, de novo, reitero, repito, selar o nosso destino na eternidade. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Isso nos leva ao terceiro e último ponto. Em terceiro e último lugar, os incrédulos são aqueles que colhem a consequência ou as consequências da sua incredulidade. Os incrédulos, segundo Pedro, são aqueles que colhem as consequências da sua incredulidade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, parte C, a última parte de Pedro, aqui do texto que lemos, diz: algo para o qual estavam destinados. Algo para o qual esses incrédulos que tropeçam em Jesus estavam destinados. Aqui me permita fazer algumas observações bem breves. Alguns irmãos calvinistas, e eu digo com todo respeito e deferência, eles interpretam esse texto de 1 Pedro 2,8, a meu ver, de forma bastante equivocada, entendendo que Deus destinou alguns homens para rejeitar a mensagem de Deus. Deus destinou ou pré-ordenou que essas pessoas rejeitassem a mensagem de Deus e, ao mesmo tempo, portanto, os rejeitou à perdição eterna. É assim que, via de regra, eu diria que 100% dos calvinistas interpretam esse texto. Algo para o qual estavam destinados, ou seja, os incrédulos, os descrentes, estavam destinados por Deus a serem descrentes. Deus quis que eles fossem descrentes. Deus os destinou à incredulidade, mas na eternidade Deus vai culpabilizá-los e responsabilizá-los pelo seu pecado. Essa é a leitura típica calvinista, do próprio Calvino, enfim, dos calvinistas desse texto. O que é um verdadeiro absurdo. Porque Deus destina o indivíduo à incredulidade e depois na frente ele vai responsabilizá-lo. Como assim? Como assim? O Senhor fez de mim um incrédulo, o Senhor quis me manter na incredulidade, o Senhor quis ativamente que eu rejeitasse o Evangelho e eu ainda vou ter que pagar alguma conta fruto do que o Senhor determinou para a minha vida. Que história é essa? Aliás, só que
O texto bíblico não está ensinando isso de nenhuma forma. Aliás, um teólogo do século XIX, um teólogo do Reino Unido do século XIX, chamado Charles Bigg, um especialista em grego do Novo Testamento, ele explicou muito bem o sentido dessa frase final de 1 Pedro 2,8, dizendo o seguinte, abre aspas: o sentido do texto, portanto, é que eles, os incrédulos, desobedecem e por essa razão tropeçam. Não é porque Deus os determinou a desobediência, o que não faz nenhum sentido. Ou seja, porque eles desobedecem, Deus ordena que eles tropecem. A desobediência deles não é ordenada por Deus, é claro. A penalidade de sua desobediência é que é ordenada por Deus. Fecha aspas. Em outras palavras, a rejeição de Jesus e de sua mensagem por parte dos incrédulos resultará no tropeço deles. Ao não crerem em Jesus, que é a pedra angular, que é a pedra viva, que é a pedra de esquina, os incrédulos estão tropeçando nessa pedra. E esse tropeço será a ruína dessas pessoas, caso elas não se arrependam a tempo dos seus pecados. Amém? Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que esse texto que lemos, mais uma vez, fala sobre duas categorias, duas classes ou dois tipos de pessoas. Não existe uma terceira via, são dois únicos tipos. Ele fala sobre aqueles que se aproximam da pedra viva que é Jesus, e que portanto tornam-se pedras vivas nele e com ele, mas fala também sobre aqueles que vivem afastados da pedra viva que é Jesus, porque a rejeitam. E diante disso tudo, meu irmão, minha irmã, diante desse fato, eu te pergunto, a qual grupo de pessoas você pertence? Você pertence ao grupo daqueles que se aproximam de Jesus e que por isso têm vida? Ou você pertence ao grupo daqueles que vivem afastados de Jesus e que por essa razão estão espiritualmente mortos? Obviamente você não precisa responder isso para mim, responda para você mesmo. Existem dois tipos de pessoas. Existem as pedras vivas, mas existe muitas vezes, inclusive infelizmente na igreja, outros tipos de pedras. Existem muitas pessoas que são pedra nos rins, pedra na vesícula, ou até pedra no sapato da igreja. São pedras que causam transtornos, dores e problemas ao corpo de Cristo. Mas por outro lado existem pedras vivas. E eu te pergunto, que tipo de pedra você é? Você é uma pedra que agrega? Você é uma pedra que soma? Você é uma pedra viva? Ou você é uma pedra que causa percalços e transtornos e dores e sofrimento ao corpo de Cristo? Essa é uma pergunta importante para nós refletirmos sobre ela nesta manhã. Amém? Quero te convidar a ficar em pé, para que nós oremos, e em seguida nós vamos partir para a ceia do Senhor. Nós aprendemos nessa manhã uma série de lições sobre Jesus, 4 lições sobre Jesus, 7 lições sobre cristãos, os cristãos, nós cristãos, e ao mesmo tempo 3 verdades, 3 lições sobre os incrédulos. E Deus, meus irmãos, mais uma vez nos conclama para que nos posicionemos diante da verdade do seu evangelho e do seu Filho Jesus. Quem nós somos diante de Deus? Quem nós somos diante de Jesus? Quem Jesus é para nós? O que Ele é para nós? Pense nisso. Estamos num momento de ceia e Paulo nos orienta sabiamente em 1 Coríntios 11 para que façamos um autoexame, por exemplo, nesse momento. Não só nesse momento, isso deve ser feito em toda a vida do cristão. Mas ele diz, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. É interessante que Paulo não diz que o pastor deve examinar a vida das pessoas. Embora isso de uma forma mais ou menos natural ocorra, mas o pastor não deve premeditar isso intencionalmente. Eu vou ver como que está a vida de fulano e cicrano.
a não ser que seja para resguardar ali a saúde espiritual da igreja, do corpo de Cristo e outras tantas situações, mas que são exceções, são excepcionais. A Bíblia nos conclama a fazermos um autoexame, a olharmos para o porão do nosso interior, onde às vezes guardamos alguns cacarecos, algumas sujeiras, alguns bagulhos, espiritualmente falando, se é que você me entende, alguns pecados. E diante disso, eu creio que seja importante que peçamos a Jesus que nos ajude fazendo uma faxina na nossa vida. Amém? Nós precisamos da limpeza que vem de Deus. Paulo fala sobre a igreja sendo purificada pela lavagem da água pela palavra. Nesse momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos aos poucos sendo limpos. A gente não percebe isso, mas a palavra de Deus está trabalhando nos nossos valores, nas nossas crenças, em determinados sentimentos que temos. Nós estamos sendo limpos. Mas, meu irmão, é importante que você faça um autoexame. Amém? A esposa não pode fazer pelo marido, o marido não pode fazer pela esposa, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais. É como a senha do banco que é pessoal e intransferível. Você tem que se autoexaminar diante de Deus à luz das Escrituras. Senhor, como que eu estou diante de Ti? Como que a minha vida tem sido diante de Ti? Será que eu tenho sido um bom cristão, Senhor? Será que não? Não estou falando sobre perfeição, mas estou falando sobre pessoas que tentam, pela graça de Deus, viver o Evangelho. Esse ponto é de extrema importância para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Amém? Então, por favor, feche os teus olhos e vamos pedir para que Deus nos oriente. Pai, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor falou ao nosso coração, à nossa mente, às nossas necessidades nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Aprendemos uma série de lições importantes dentro dessa metáfora, esta simbologia, Senhor, essa figura de linguagem envolvendo a engenharia, a arquitetura. Nós vimos que Jesus, Ele é a pedra viva, a pedra angular. Aprendemos também que nós cristãos, por estarmos em Jesus, por nos relacionarmos com Ele, somos pedras vivas por causa de Jesus. E aprendemos também que a igreja é uma construção, um edifício espiritual. Mas vimos, por outro lado, que incrédulos são, em certo sentido, pedras de tropeço. Porque eles rejeitam ao Teu Filho Jesus como a pedra viva, a pedra angular. Senhor, nós queremos ser pedras vivas. Não queremos ser pedras de tropeço na Sua obra. Não queremos ser pedras, como eu disse, usando uma figura de linguagem, é claro. Não queremos ser pedra nos rins da igreja ou pedra na vesícula da igreja. Não queremos causar transtornos na Sua obra. Queremos agregar, pela Sua graça, a Sua obra. Ajude-nos a sermos pedras vivas, Senhor. Ajude-nos a sermos pessoas melhores. Ajude-nos a nos aproximarmos, como aprendemos no primeiro ponto da mensagem desta manhã. Ajude-nos a nos aproximarmos continuamente do Seu Filho Jesus. Nós aprendemos nesta manhã que não devemos nos aproximar de Jesus apenas quando a situação está ruim, apenas quando, como falamos em português, quando a vaca vai para o brejo, apenas quando o leite já foi derramado, apenas quando as coisas deram errado. Não, nós devemos sempre nos aproximarmos do Seu Filho Jesus. Esse deve ser um exercício contínuo na nossa vida cristã. Por isso, Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes em que eu me aproximei de Jesus, ou os meus irmãos, nós nos aproximamos do Senhor Jesus, talvez visando algum interesse, porque queríamos apenas o nosso bem. Não que seja errado querermos o bem para nós e para a nossa família, mas às vezes nós somos muito interesseiros ou utilitaristas. Nos aproximamos de Jesus porque nos convinha, porque nos era interessante, porque nos era conveniente, e portanto não cumprimos a ordem de Pedro, que envolve a necessidade dessa aproximação contínua, periódica, constante do Senhor Jesus. Senhor Jesus,
Tu és a pedra preciosa para nós cristãos. Para quem nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? O Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos de Ti. Tu és a pedra angular, a pedra que é a base, a pedra fundamental, a pedra que é o alicerce da nossa vida. Se o Senhor sair, nós literalmente perdemos o chão espiritualmente falando. Nós precisamos do Senhor, ó Senhor Jesus. Nós estamos cientes de que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Não podemos nos justificar a nós mesmos em nosso próprio nome e em nossos próprios termos. Nós aprendemos na Sua palavra que a justificação se dá pela fé, e pela fé em Jesus. Nós dependemos de Ti, Senhor, e queremos confessar publicamente nesta manhã a nossa total e absoluta dependência que temos do Senhor. Nós precisamos de Ti, por isso nos perdoe nesta manhã. Sonde os nossos corações, a nossa mente, as nossas inclinações. Vê se há em nós algum caminho mau. Tire-nos, por favor, desse caminho ruim, que não Te agrada, que não Te glorifica, e guie-nos pelo caminho da vida e da vida eterna. Cuida de nós, Senhor. Cuida dessa igreja. Que o Senhor venha conferir saúde espiritual para essa igreja. Lave-nos pela água da Sua palavra. Purifique-nos por meio da Sua palavra, por meio do Seu sangue. Cuide de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Ah, como precisamos do Senhor. Nos abençoe nesta hora, por favor, em nome de Jesus.